Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista de 1932, feriado aqui no estado de São Paulo. E eu vim aqui hoje exatamente onde são homenageados os combatentes, né? Estamos aqui no obelisco do Ibirapuera. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa data. Por que é feriado? Como é que começou toda essa história, né? Por que São Paulo se viu aí na década de 30 num cenário de guerra, um verdadeiro cenário de guerra. E vou falar para vocês um pouco, né, para vocês entenderem por que essa data é feriado e a quem nós homenageamos, né, o que é o obelisco também. Então a gente vai aproveitar aí para matar várias curiosidades de vocês aqui de São Paulo, tá bom? A história começou lá atrás, em 23 de maio, né? Devido isso ainda, inclusive eu já aproveito para ressaltar para vocês que é por isso que a Avenida 23 de Maio leva esse nome, né, em homenagem a essa data. Mas começou tudo em 23 de maio de 1932, quando diversos jovens, diversos manifestantes e estudantes se reuniram no centro de São Paulo contra um interventor, quem sabe faz ao vivo, né? Contra um interventor que foi nomeado pelo até então presidente Getúlio Vargas, né? O que aconteceu é que ele tinha assumido um governo provisório, aí ele acabou definindo os interventores de vários estados, e isso levou a população à revolta. E eles decidiram ir à rua para lutar contra isso, pedindo uma nova Constituição. Então eles foram às ruas aí pedindo uma nova Constituinte, e existem vários lados da história, né? A história tem muito disso, né? Existem várias versões. Algumas versões dizem que eles foram baleados ali na Barão de Itapetininga mesmo. Outras pessoas dizem que eles invadiram a sede do partido, né? Já com a intenção, né, de iniciar todo esse combate, né, para derrubar esse interventor que foi nomeado aí por Getúlio Vargas. E o que a gente sabe de fato é que nesta ocasião 5 pessoas foram baleadas, 4 morreram no local e uma a gente ficou sabendo, né, depois de algum tempo, que morreu aí com os ferimentos, e somente em 2004 ele passou a ser homenageado também. Então eu vou falar para vocês quem são essas pessoas. São conhecidos como MMDC, né? É a inicial do nome de cada um deles, que é Martins, Miragaia, Drauzio, que na época só tinha 14 anos, e posteriormente descobrimos sobre Alvarenga, né? Então em 2004 ele passou a ser homenageado aí, então essa sigla ela passou a ser conhecida como MMDCA. E quem foram, né, MMDC? Eles foram esses estudantes que dizem, né, detalhe, né, um detalhe da história super curioso, dizem que todo esse combate iniciou, sabe aonde? Todas as ideias no Ponto Chique. O Ponto Chique lá em São Paulo, lá né, em frente ali a Galeria Olido, né, tem o Ponto Chique. Dizem que eles se reuniram ali para criar todo esse plano de combate, né? E aí eu posso contar para vocês depois aí sobre essa história, né? Que tem até inclusive ligação com o lanche de Bauru. Então tudo iniciou ali. Com o falecimento desses jovens, gerou a revolta. E aí a população, que já não estava muito satisfeita com as mudanças aí desse governo provisório, eles decidiram vingar esses jovens, né, que tinham falecido. E foi quando São Paulo começou a fazer uma verdadeira chamada de guerra. Eles espalharam cartazes por todas as cidades, convidando a todos a se alistarem, né, independente se já era reservista ou não. E aí toda a população, né, num verdadeiro cenário de guerra. Olha lá, temos ajudante aqui. Eles resolveram se alistar. E vale lembrar... Tá brincando de pega-pega. Vale lembrar que as mulheres tiveram um papel importantíssimo nesse cenário aí de 32, e eu vou exaltar eles para vocês aqui também. Então, o que aconteceu? As indústrias aqui de São Paulo, todas elas se mobilizaram, elas pararam algumas produções e elas começaram a fabricar armamentos, capacetes. E as mulheres, aí é onde entra o papel fundamental das mulheres, que as mulheres, né, a maioria esposa, né, dos combatentes, elas se dedicaram nessas indústrias para fazer uniformes, né, para ajudar no preparo aí de capacetes. Então, assim, foi uma mobilização geral, né, de todas as pessoas.
tiveram até tribos indígenas, né, que fizeram tropas e saíram aí com esses combatentes ao longo do estado, né, fechando as fronteiras das cidades, né, fechando estações, fechando estradas, aí para iniciar esse combate aí contra o governo aí de Getúlio aí pedindo essa nova constituinte. Então, uma ação que teve, né, nessa ocasião também, que foi bem curiosa e assim, teve a colaboração de grande parte, né, da maioria das pessoas, foi a chamada Ouro para o Bem de São Paulo, né? Como forma deles conseguirem captar recursos, né, para ter todo aí esse armamento e tudo mais, eles pediram para as famílias doarem as joias, né? E algumas famílias, inclusive, doaram até a única coisa que tinha, que era a aliança. E aí, mais uma vez, entra aí o papel importantíssimo das mulheres, né, que foram, né, nas ruas colher esses ouros, e elas também eram responsáveis aí por atravessar diversas cidades aí em estrada de terra para levar alimento, para levar roupa, né, esses armamentos aí, né, uniforme, para os combatentes que estavam aí não só lutando pelo nosso estado, São Paulo, né, mas também, né, pelo Brasil. E aí o que acontece? Essa guerra ela dura cerca de 3 meses, ela começou aí em julho e terminou somente em outubro. Uma das coisas super curiosas que aconteceu, é que foi o primeiro, né, foi a primeira ocasião em que aqui no Brasil foram utilizados aviões, né, para combates. E dizem também que nesse período, né, dessa guerra foi quando Santos Dumont se suicidou. E falaram, né, muitas pessoas falam que isso agravou a depressão dele, né, porque a gente sabe que ele não queria um invento dele sendo utilizado para fazer mal para as pessoas, para as famílias, e dizem que isso agravou a depressão dele e foi ao longo dessa guerra que ele acabou se suicidando. Bom, passados esses 3 meses, São Paulo se via num momento muito delicado, já haviam perdido muitos homens, né, já não tinha mais tanto recurso para proceder aí, para prosseguir com esse combate, e eles acabaram propondo aí um armistício que foi aceito por Getúlio, que até então acabou nomeando aí um novo interventor. E mesmo São Paulo não saindo vitorioso neste momento, em 1934 aí o Getúlio então, né, acabou sendo aí uma nova constituinte, né? Então tem aí a Constituição de 1934 e a história, né, exalta muito esses combates, porque nós acreditamos que se não fossem eles, talvez a história teria sido diferente, né? Então foi onde entrou toda essa homenagem, né? É uma data que não pode ser esquecida, eles devem ser homenageados. E aí eu vou falar para vocês um pouco aí sobre o obelisco, né? Que os restos mortais desses combatentes, muitos estão lá.